Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Eu sou a professora Dani, estou aqui representando a Organização Educacional Cristo, trazendo para vocês hoje um tema super especial, sobre ele, Aristóteles, movimento do entendimento, esse filósofo que é bastante conhecido e debatido dentro da filosofia. E aí ele traz aqui alguns temas interessantes da gente poder aí discutir hoje nessa aula, como, por exemplo, o primeiro movimento do entendimento, onde ele coloca do particular ao geral, e aqui, no nosso próximo slide, do universal ao particular, nomeando como esse segundo movimento aí do entendimento. E aí ele traz aqui uma obra interessante para que a gente possa discutir sobre ela, que é a obra física desse filósofo aí, o Aristóteles, né? Que esclarece aí como se dá o passo do conhecimento. Então ele traz logo aí uma frase que você vai conseguir detectar lá nessa obra chamada Física, do Aristóteles, na qual diz o seguinte: o percurso naturalmente vai desde o mais cognoscível e mais claro para nós, em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza. Essa frase aí, né, está escrita lá na obra chamada Física de Aristóteles, e ela traz muito aqui para a gente em relação ao entendimento desse movimento que é o conhecimento. Então, seguindo aqui o nosso estudo, não é difícil entender o que o Aristóteles está querendo dizer nessa frase. Se você, portanto, é um especialista em teoria da relatividade e foi chamado para uma palestra a um público que não entende coisa alguma de física, como você vai fazer? Será melhor iniciar sua fala por alguns exemplos triviais do cotidiano para cativar o público e só então arriscar conceitos mais técnicos ou fórmulas. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui, meus amores? Que se, por exemplo, eu sou formada, por exemplo, na área de filosofia, a filosofia tem a sua literatura ali específica, né? Difícil de ser lida por alguém que não tem contato com a filosofia. Então, como que eu vou conseguir passar esse conhecimento para você? Primeiro, começando a dialogar com uma linguagem mais de senso comum, ou seja, com uma linguagem de rotina, do cotidiano, para que aos poucos eu vá trazendo para vocês a literatura filosófica. Aos poucos eu vou te apresentando o que significa, por exemplo, retórica, que quer dizer discurso. Então, aos poucos ali, nessa conversa, né, a gente vai trazendo nossa linguagem mais cotidiana e eu vou inserindo na sua vida a literatura da filosofia. Então, é mais ou menos isso aqui que Aristóteles está querendo trazer para a gente, né? Primeiro, a gente vai lá, tenta conhecer o público que a gente está ali para discursar para ele, e a partir disso, desse entendimento, é que a gente vai repassar, né, uma linguagem mais técnica, mais difícil de ser compreendida, tá bom? Em outras palavras, você fará um caminho que vai do particular, o que já faz parte ali da experiência do público, ao geral, né, que é a visão de conjunto mais técnica e mais elaborada sobre a qual você vai falar. Então, é como se a gente realmente fosse do particular ao geral. Ou seja, eu pego ali uma linguagem mais fácil para quem está ali me ouvindo discursar, certo? A partir desse caminho particular que eu estabeleço com o meu público, eu vou inserindo aí, de modo geral, a minha linguagem mais técnica, mais elaborada, que eu vim trazer para o meu público ou para vocês aqui, meus alunos, para que vocês consigam absorver esse entendimento filosófico mais técnico. Então, a marcha do nosso entendimento vai do simples ao complexo. Então, não tem como eu trazer logo uma complexidade nessa aula para vocês, porque vocês vão estar me assistindo e não vão entender nada. Então, para que eu seja clara, primeiro, eu pego algo particular, aquilo que já faz parte, né, da nossa experiência de cotidiano como professor e aluno em sala de aula, e depois eu aplico aqui, de modo geral, uma visão mais geral, palavras mais técnicas, né, filosóficas, elaboradas, obviamente, traduzindo para vocês os significados para que vocês possam entender o que eu estou querendo trazer na aula de hoje. Então, é mais ou menos assim que Aristóteles comanda esse movimento do entendimento. Ele fala que nós temos que ir do particular, do mais fácil, né, ao geral, que é o mais complexo, ok? Isso significa que compreendemos melhor um assunto quando podemos fazer a passagem daquilo que conhecemos para aquilo que desconhecemos. Exatamente isso. Como que eu posso chegar aqui com algo desconhecido e jogar para vocês? Vocês nunca vão entender, tá bom? Então, a gente tem que trazer algo que já é conhecido, como, por exemplo, pensar o entendimento
de senso comum, com palavras fáceis, e depois, aos poucos, nesse mesmo discurso, eu vou inserindo o assunto que eu quero que vocês entendam, e a que passo esse conhecimento ele vai se dar e se estabelecer nesse diálogo ou nessa relação que eu vou ter com o meu público, tá bom? Então, observe como os grandes oradores começam seus discursos por analogias ou casos que a plateia logo se identifica. Então, seria mais ou menos assim: se eu quero que vocês entendam a filosofia, primeiro eu trago, por exemplo, uma historinha mitológica, fácil de se entender, né? Um discurso mais simplista, para depois eu trazer um discurso mais filosófico, mais elaborado e mais dentro de uma técnica filosófica. Seguindo adiante a nossa aula, já que a gente entendeu lá que o primeiro momento, né, vinha lá do particular ao geral, Aristóteles também entende que existe uma forma de se acessar esse conhecimento a partir desse outro movimento, que é do universal ao particular. Então, ainda no texto da física, Aristóteles ele dá o exemplo da criança para ilustrar sua tese, onde ele diz que inicialmente a criança ela chama qualquer homem ou mulher de pai e mãe, e só mais tarde ela aprenderá a identificar quem é de fato o pai e a mãe, né? Com o tempo, formará conceito de paternidade e maternidade. Olha só que interessante essa tese aí de Aristóteles, né? A criança, quando é pequenininha, obviamente, o seu entendimento ele é mais limitado. Ela pode começar a chamar pai e mãe, qualquer pessoa ali. Ela não sabe ainda estabelecer, não tem essa cognição de estabelecer esse entendimento de quem realmente é o pai e a mãe dela naquele exato momento, por conta da idade, né? Ela é limitada a esse conhecimento. Mas, ao passo que ela vai tendo aí essa experiência, né, o crescimento mesmo enquanto pessoa, indivíduo, ela vai fazendo uma ligação de quem realmente é o pai dela e a mãe dela, ou seja, esse conceito de paternidade e maternidade, ele se estabelece, né? Há aqui um curso de entendimento que está indo do particular ao universal. Então, é um entendimento que de modo geral, ali, a criança entendeu que qualquer pessoa poderia ser a figura do seu pai e sua mãe, mas ao longo do tempo, com o decorrer do tempo, ela entende de forma universal a figura realmente da paternidade e da maternidade. Ela faz uma ligação de acordo com suas experiências, ok? Então, como ele falou, há um curso de entendimento que vai do particular ao universal, fazendo com que o conhecimento ele se amplie. Aristóteles, por exemplo, que já era aí considerado um professor brilhante, né? Já dominava em seu tempo noções de psicologia e pedagogia para saber que ser humano algum adquire conhecimento se não puder partir daquilo que já sabe. Então, essa aí é uma tese de Aristóteles no que se refere a esse alcance do conhecimento, né, onde ele traz esses dois movimentos, o primeiro movimento do particular ao geral e o seu segundo movimento aqui do entendimento do universal ao particular. A regra anterior é absoluta no que toca ao aprendizado, mas ela não diz tudo. O texto da física também indica que o claro para nós é frequentemente um dado muito geral e simplista. O conhecimento só é efetivo quando puder descer às minúcias. É isso que Aristóteles quer dizer com mais claro e mais cognoscível para nós, em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza. A marcha é do que nós sabemos em direção ao que as coisas são de fato. Procure não fazer confusão sobre esse ponto. Essa, portanto, pessoal, é a razão pelo qual os melhores alunos na escola são aqueles que desenvolvem o hábito de acompanhar os pontos principais do conteúdo. Ele não fica atento ao todo, mas ele se atenta aos pontos principais. E isso é uma regra de ouro. Então, compreenda os conceitos principais mais gerais e só então se dedique ao estudo dos pontos particulares. Muitas vezes, esses alunos são tomados por inteligentes, mas não é nada disso. Adquirir conhecimento é uma questão de saber como procede o aprendizado. Muitos que tiram, portanto, os primeiros lugares nos vestibulares não dedicam mais de 4 horas de estudo por dia no período de preparação. O que escandaliza aí os demais, que no mesmo período chegam a estudar até 10, 12 horas por dia e não conseguem chegar a um resultado
de êxito, né? Então, aqui segue um exemplo de cotidiano nosso, né, da nossa vida. Muitas pessoas se matam de estudar e não conseguem obter êxito, né, nos seus estudos. Porque não é o tanto que você estuda, é como você estuda. Então, nós temos um assunto bem generalista, que abrange várias áreas. E se você for tentar aprender tudo, você não vai conseguir. Então, no momento aqui, a gente vai focar nos pontos principais desse conteúdo. Então, não é o tanto que você estuda. A partir de hoje, entendam, é como você se organiza nesse estudo. É quais pontos você foca para estudar, tá bom? O segredo está no foco e nos pontos principais do que se deve estudar. E não se matar de estudar, ficar 24 horas por dia estudando, que isso não vai levar a lugar nenhum e você não vai conseguir êxito do seu entendimento, né? E não vai conseguir absorver o conhecimento que é preciso. Interessante, né, pessoal, nossa aula? Então, a partir de agora, a partir desse ponto de vista de Aristóteles, a gente vai tentar praticar um pouquinho sobre essa leitura que a gente fez esse texto. Lembrando que esse texto e essa atividade está lá para você disponível no Diário Escola, não se preocupem. Tudo que tem aí vocês vão poder ler, reler, assim como também o vídeo, né? Vocês vão poder avançar, retroceder, o tempo que vocês quiserem, tá bom? Eu só quero que vocês respondam para mim essas questõezinhas. A primeira dizendo o seguinte: de acordo com o texto que você entende como movimento do entendimento para Aristóteles, simples, né? Só a gente sintetizar o que foi falado. Comente o que você entendeu em relação à seguinte frase da obra chamada Física de Aristóteles. O percurso, naturalmente, vai desde o mais cognoscível e mais claro para nós, em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza. E, por último, só diferenciar o que você entendeu por primeiro e segundo movimento do entendimento de Aristóteles. A nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus. A gente se encontra presencialmente ou aqui na nossa telinha. Tchau, tchau!